O que pode mudar no futuro político do Espírito Santo? Veja a entrevista completa e tire as suas próprias conclusões. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje no nosso Café com Prosa, a gente vai conversar com o deputado federal do PT, Hélder Salomão. Hélder já foi vereador em Cariacica, prefeito por 2 mandatos, já foi deputado estadual, foi eleito deputado federal e reeleito na última eleição como deputado federal mais votado do Espírito Santo, com mais de 120 mil votos. Então conheça nesse bate-papo quais são as ideias, as propostas e a mensagem que Hélder Salomão tem para deixar para os eleitores capixabas. Deputado, primeiro quero agradecê-lo, por ter encontrado um espaço na sua agenda para bater um papo com a gente e dizer que é uma honra poder conversar com você sobre assuntos da política do nosso estado e sobre também a sua pré-candidatura ao governo. O senhor é deputado, federal pelo PT, não é isso? Sim. Quanto tempo de Partido dos Trabalhadores? Olha, eu me filiei em 1982, portanto, 44 anos. Foi o primeiro partido que você filiou? Exatamente. E nunca trocou de partido? Eu me filiei com 18 anos, né? Nunca trocou de partido? Nunca troquei de partido. A gente vê na política muitos deputados, senadores, muitos políticos em geral, trocando de partido com frequência. Muitos acreditam ser pela questão de legenda, Procura o partido que tem mais possibilidade de fazer um ou mais eleitos. E o senhor, mais de 40 anos aí no PT. Por que tanta lealdade, fidelidade a um único partido por todo esse tempo? Qual é o segredo? Qual é o propósito? Primeiro que o Brasil tem ainda uma tradição partidária frágil. Nós precisamos fortalecer os partidos no Brasil. E uma das razões, tem outras que explicam a fragilidade, tem a ver com a pulverização de partidos e a ausência, não diria ausência, mas a pouca compreensão da importância das instituições para o fortalecimento da democracia. Partidos fortes, democracia se fortalece com partidos fortes. Essa coisa de nós termos uma legislação eleitoral frouxa que permite mudança de partido a qualquer momento, sinceramente, eu vejo como um ponto muito frágil da nossa legislação eleitoral. E eu sempre digo que não existe partido perfeito, aliás, não existem pessoas perfeitas, todos nós temos nossas qualidades e defeitos, as instituições e os partidos também são assim, a democracia também é assim, mas é fundamental que a gente se identifique do ponto de vista político, ideológico, com um partido que possa nos acolher e, ao mesmo tempo, ser instrumento de fortalecimento da democracia e da boa política. O Partido dos Trabalhadores, com 46 anos de vida, é um partido referência no Brasil, na América Latina e no mundo pela sua forte organização de base, pelos seus compromissos com a democracia, com a soberania nacional e, especialmente, compromisso com a população que mais precisa, aquela população que efetivamente necessita que o Estado desenvolva políticas públicas para garantir oportunidade, geração de emprego e renda, cidadania e condições de viver com dignidade. Por isso, eu acho que estar no Partido dos Trabalhadores, para mim, é um desafio enorme, porque nós estamos falando de um partido que já está governando o Brasil há mais de 15 anos. Estamos no 3º mandato do presidente Lula. A presidenta Dilma teve um mandato e sofreu um golpe parlamentar no 2º ano do 2º mandato. Portanto, estamos falando aí de aproximadamente 16, 17 anos em que nós temos a oportunidade de governar o Brasil e de fazer grandes transformações para o nosso povo. E o nosso projeto no Espírito Santo
é um projeto da nossa Federação Brasil da Esperança, PT, PV, PCdoB, com o apoio da federação que tem 2 partidos, o PSOL e a Rede. Antes de iniciar a sua carreira política, né, o senhor já era militante, aí o senhor começou em 92, foi eleito vereador de Cariacica, depois veio a deputado estadual, foi prefeito 2 vezes, reeleito com mais votos que a primeira, veio a federal, por último federal, mais votado no Espírito Santo na última eleição, com mais de 120 mil votos. Então a gente percebe que a sua carreira, o seu eleitorado, ele foi crescendo a cada mandato concluído. 120 mil votos, 80 e poucos mil votos, qual o senhor teve na penúltima eleição. Cariacica para prefeito, mais 70%. Qual é o segredo para conquistar todo esse eleitorado? Porque conquistar voto é difícil, perder é fácil. Mas para conquistar é difícil. E é muito voto. Então, qual é o segredo? O que você considera que você tenha falado ou feito que gerou essa aprovação do seu nome? Olha, você tem toda a razão. Conquistar não é fácil. E se a gente não tiver coerência, perde o que conquistou. É a mesma coisa, né? Construir é difícil, destruir é fácil. E eu tenho ancorado a minha trajetória política e minha vida em princípios que eu trago da minha família, né? Quando eu fui indicado para ser candidato a vereador em Cariacica, em 1991, ainda um ano antes da eleição, eu que nunca tinha pensado em entrar para a vida pública, participava da Pastoral da Juventude, do grupo de jovens da comunidade Bela Aurora, comunidade São Pedro, eu era participante das comunidades eclesiais de base, das pastorais sociais, da associação de moradores, mas sempre com o objetivo de ajudar as pessoas e nunca de enveredar pelo caminho da política partidária. E naquele momento eu fui convidado, a minha primeira atitude foi pegar o meu Chevette 79 à época, fui lá para a casa dos meus pais em Governador Lindenberg me aconselhar com eles sobre aquele desafio. E eles disseram: olha, meu filho, quem decide é você, mas tenha em mente algumas coisas. E eles disseram para mim: tenha fé, honestidade, humildade e faça sempre as coisas de maneira correta, ou seja, não se envolva em coisa errada. Eu trouxe para mim esses princípios na vida e na política. Então, eu sempre prezo muito pela honestidade. Eu sou uma pessoa extremamente ética em tudo aquilo que eu faço, coerência com os compromissos que eu assumo e uma coisa que meus pais me ensinaram muito também, que é o valor do trabalho. Eu sou um político que trabalha muito. Defendo o fim da escala 6x1, mas trabalho muito, desde como professor. Eu lembrava ontem na CCJ, quando nós votamos a admissibilidade do fim da escala 6x1, a PEC que foi aprovada ontem, que agora vai passar ainda pelo plenário, pela comissão especial. Eu lembrava que eu cheguei a trabalhar em 3 horários. Eu trabalhava como professor em Vitória de manhã, à tarde e à noite em Vila Velha, morando em Cariacica. Uma época que eu não tinha carro, que eu ia de ônibus para Vitória de manhã, ia de ônibus com a lancha, com a barca para Vila Velha, e depois à noite voltava para Cariacica de ônibus, chegava em casa praticamente meia-noite, e no outro dia, 6 da manhã, eu já estava saindo para dar aula em Vitória novamente. Então, assim, o trabalho, para mim, é uma coisa que é muito importante. Eu sempre digo que quem lidera tem que dar o exemplo. Eu não tenho padrinho político, nunca fiz campanha cara, eu sempre fiz campanha assumindo compromissos, trabalhando muito e mantendo coerência na minha postura política. Eu acho que os resultados que eu consegui obter até hoje, eu devo muito, é claro, às pessoas que me apoiam, que me ajudam, e também devo isso à minha família, devo isso à minha participação na igreja, nos movimentos sociais, porque me fizeram
uma pessoa íntegra. Eu acho que falta muito isso na política hoje. Pessoas que olhem nos olhos, que abracem as pessoas, não só porque estão interessadas em voto, que abracem as pessoas porque têm humanidade, porque sabem que a política é instrumento de promoção do bem comum. E quem me conhece sabe, eu não sou de jogar conversa fora. Se posso, posso. Se não posso, eu explico por que não posso. Mas eu nunca deixo de ouvir as pessoas, de assumir compromissos e de cumprir tudo aquilo que eu falo. Eu sou um homem que aprendeu também com a minha família que a palavra tem que ser cumprida. E eu honro muito cada palavra que eu pronuncio aqui em Brasília, na tribuna da Câmara ou no microfone das comissões, mas também cada palavra que eu assumo com os eleitores no dia a dia. Eu sou um político que não gosta de ficar enclausurado e aparecendo apenas de 4 em 4 anos. Eu lembro que um dia eu cheguei, logo que eu me elegi deputado federal, uma pessoa me disse assim, lá no interior do Espírito Santo, ela disse assim, Helder, você vai ser político Copa do Mundo? Eu falei, o que é isso, político Copa do Mundo? Só aparece aqui de 4 em 4 anos. Eu falei, não, eu quero ser aquele que está presente no dia a dia das pessoas, claro, dentro das limitações, mas, enfim, eu trabalho muito e trabalho em favor daqueles que mais precisam. Talvez essa seja a receita do meu sucesso eleitoral até hoje, né? Honestidade, humildade, muito trabalho e ética na política, né? Ou seja, fazer as coisas de maneira coletiva e não fazer da política um trampolim para os meus interesses pessoais. Eu acho que, no fundo, a população de Cariacica e do Espírito Santo percebem que eu não estou na política para salvaguardar os meus interesses. Eu estou na política para promover o bem da coletividade e é nesse sentido que eu me coloco agora como pré-candidato a governador do Espírito Santo, com apoio do presidente Lula, com apoio de muitas lideranças políticas, religiosas, empresariais e sociais do Espírito Santo. Me coloco com muita humildade, mas com muita coragem, né? Com muita coragem, com muita fé, e pode ter certeza que nós estamos preparados para ir para o segundo turno das eleições. Você falou aí em honestidade. É difícil para um político ser honesto na política, ou Helder? Pergunta porque a gente vê muitas coisas, né, acontecendo. Então a pessoa tem que ser firme, eu acho, na opinião dela, ter o caráter firme ali para manter a honestidade. A gente vê muito se corrompendo. Você falou a palavra-chave. Para ser honesto, não só para ser honesto, para ser coerente, tem que ter firmeza. Você tem que ter propósito, né? Eu sempre penso o seguinte: para que eu estou na política? Então, assim, se você tiver firmeza de propósito, de princípio, de compromissos que você assumiu, você vai trabalhar pela coletividade. Eu acho, assim, que é lamentável, né? Não é só na política, a gente vê a desonestidade em vários campos da atividade humana, mas é lamentável que a gente ainda tenha tanta corrupção. A minha vida é marcada pela coerência e pela ética. Eu não abro mão disso. Aliás, assim, eu tenho certeza que se um dia eu me envolvesse, né, eu vou usar o futuro do verbo no tempo do futuro imperfeito, porque eu não vou me envolver, eu me conheço porque conheço meus pais, porque conheço minha história, porque conheço meus princípios. Mas se um dia eu me envolvesse num processo de corrupção, eu tenho certeza que seria a maior decepção que eu poderia dar aos meus pais. Tenho certeza, porque eles confiam na minha firmeza, confiam na minha convicção de que eu tenho obrigação de ser honesto em tudo que faço, especialmente na condução dos meus mandatos que implicam na vida de muita gente. Tudo que a gente vota aqui em Brasília, sim. Hoje mesmo nós votamos um projeto de lei agora de manhã sobre a questão da destinação final dos resíduos sólidos, que implica para a vida de todos os brasileiros. Então, a gente não pode brincar com isso. Eu não posso transformar os meus discursos e meus interesses
em meramente discursos que visam ganhar voto. Ganhar voto é uma consequência. Agora, eu preciso defender os interesses da população. E muitas vezes não é fácil, porque a gente se depara diante de situações que, se você não tiver a palavra-chave que você falou, firmeza, você acaba indo por um caminho que não é o caminho que a maioria da população espera. A população espera políticos honestos, que tenham competência, porque não basta só ser honesto também, né? Tem que ter honestidade e competência para fazer as coisas acontecerem. E, às vezes, você não desvia, por exemplo, você pode não desviar o recurso público, mas investir mal aquele recurso público. Então, também é preciso discutir, além do combate à corrupção, a boa utilização dos recursos públicos em bons projetos, em projetos que não são apenas, que não têm apenas objetivos eleitorais, têm objetivos de melhorar a vida das pessoas que esperam o apoio, né, com programas sociais e políticas públicas que promovam a dignidade humana. Vereador, prefeito, deputado estadual, federal, durante toda essa sua carreira política, né, anos de mandato, qual foi o seu maior feito político que você considera sua marca? Olha, eu sempre digo que ser político na sociedade em que a gente vive não é fácil. Porque, especialmente nesses tempos de novas tecnologias, de redes sociais, em que as pessoas se acham no direito de entrar nas redes sociais e falarem o que bem entendem, sem conhecer as trajetórias, essa polarização que cega as pessoas. Outro dia alguém entrou no meu perfil no Instagram e escreveu um monte de besteiras, e eu falei assim, você diz isso porque você não me conhece. E a pessoa assim, não conheço e não quero conhecer. Ou seja, não quer conhecer, mas por eu ser de um partido ou de uma posição política que é diferente da dela, ela não me respeita. Então, isso tem que sumir da convivência humana. Eu não posso desrespeitar alguém porque a pessoa pensa diferente de mim. Eu não posso pensar que a pessoa não presta porque ela não tem o mesmo pensamento político, religioso que eu tenho. Preciso respeitar as pessoas. Então, eu vejo assim que nós temos um papel grande na política. Eu já fiz muita coisa importante, sim, mas o mandato mais importante que eu exerci até hoje foi o mandato de prefeito. Hoje eu exerço um mandato muito importante, que é o mandato de deputado federal. Mas o mandato de prefeito foi onde eu consegui realizar mais coisas importantes, porque é onde você consegue medir melhor o que você consegue fazer pelas pessoas, né? Quando você exerce um mandato executivo, por exemplo, eu lembro a primeira chave de uma casa que eu entreguei, a reação daquela mulher que recebeu a chave das minhas mãos como prefeito de Cariacica. Eu lembro das mais de 26 creches que nós implantamos em Cariacica, do Instituto Federal de Cariacica, que hoje tem 2.000 pessoas em parceria à época com o presidente Lula, da Central Faça Fácil em Cariacica, que atende gente de todo o Espírito Santo, né, que tem uma central de serviços extraordinária. Mas eu poderia dizer que aqui em Brasília, por exemplo, que nós votamos agora no final do ano passado, que foi a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, foi um feito muito importante. Eu ajudei a aprovar a lei do feminicídio, embora ainda tenha tanto feminicídio no Espírito Santo e no Brasil. Enfim, assim, eu considero que eu já participei de capítulos importantes da história do Brasil, nesses anos que eu estou aqui em Brasília, com a aprovação de vários projetos importantes e outros projetos que eu apresentei. Mas eu destaco assim, o meu mandato de prefeito, porque foi onde eu consegui mostrar, né, que mesmo com pouco dinheiro, porque Cariacica era à época a cidade que menos arrecadava por habitante, a menor receita per capita, nós conseguimos fazer muito com pouco dinheiro e com participação da população. Não é à toa que eu saí de Cariacica depois de 8 anos com quase 80% de aprovação. E até hoje os meus mandatos de prefeito são lembrados. E as duas áreas em que nós tivemos o maior destaque
foi na área da educação. Nós fizemos uma verdadeira revolução na educação municipal, reconhecida por todo mundo que acompanhou de perto, especialmente pela comunidade escolar, professores, estudantes, e também fizemos uma revolução na política pública voltada para os pequenos empreendedores, a micro e pequena empresa. Até hoje as pessoas me chamam, eu acho até engraçado isso, me chamam, olha aí nosso prefeito empreendedor, porque eu, quando prefeito de Cariacica, implantei uma política pública de apoio à micro e pequena empresa, empreendedor individual, que tirou Cariacica daquele estágio de letargia econômica que vivia. Até hoje eu ouço em Cariacica a seguinte frase de muita gente: Cariacica é uma antes do Helder e outra depois do Helder Salomão. Ou seja, as pessoas reconhecem que foi no nosso mandato que houve a virada de chave da cidade de Cariacica, que hoje é uma das cidades que mais crescem no Espírito Santo. Ou seja, nós demos o pontapé inicial para que Cariacica virasse essa potência econômica que é hoje, né, graças a tudo que nós fizemos em termos de modernização da máquina pública, de novas tecnologias, de investimento na base econômica fundamental, né, atraindo vários negócios. Eu lembro que durante o nosso mandato em Cariacica, nós levamos para lá 17 mil novas empresas, especialmente micro e pequenas empresas. Enfim, eu acho que, assim, um balanço dos meus anos de mandato, o balanço é muito positivo, mas eu sempre digo que nunca nós chegamos à perfeição. Portanto, é sempre necessário melhorar um pouco mais. Você falou aí anteriormente de corrupção. A gente vê que, principalmente quando parte da extrema-direita ou da própria direita, quando eles falam corrupção, o primeiro e único partido que eles miram é o dos trabalhadores, que é do qual o senhor faz parte. Mas todo mundo sabe que corrupção existiu no PFL, PTB, o PL está aí, né? Quantos políticos presos hoje, ex-presidente. Então, assim, a corrupção existe em todos os partidos, mas ela é existente em todos. Só que eles miram apenas no Partido dos Trabalhadores. É como se eles quisessem convencer a população de que só no PT existe corrupção. Por que você acha que o PT é alvo único, porque eles só atiram no PT, da corrupção por parte da oposição e principalmente da extrema-direita? Olha, todo tipo de corrupção tem que ser combatido. Eu lembro que recentemente agora, quando tentaram envolver o filho do Lula na questão do INSS, ele falou assim, olha, eu espero que não esteja envolvido, porque se estiver envolvido vai ter que responder pelo que fez. Então nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém que pratica corrupção. Mas, inclusive, só te interrompendo um pouquinho, me perdoa, mas a questão do INSS veio lá, parece do governo Temer, né? Passou do Bolsonaro, e só agora, o Bolsonaro havia sido notificado, e só agora que o governo federal autorizou e pediu a investigação. É isso mesmo? Exatamente. A gente precisa lembrar o seguinte, quem indicou o presidente do Banco Central anterior foi o Campos Neto, foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele indicou o Campos Neto, que foi aquele que autorizou o Banco Master a fazer as suas operações. Então, o Banco Master ficou de pé durante o governo passado. Esse mesmo... E é importante, o Campos Neto sequer interviu em nada do que foi feito no Banco Master no governo passado. Aí o Ciro Nogueira, que é senador do PP, aliado do ex-presidente, apresentou uma emenda no Senado para favorecer o Banco Master. Depois, o Vorcado, que foi o cara que o presidente do Banco Master, que fez toda aquele esquema de corrupção do Banco Master, foi o cara que se viabilizou graças a essa autorização dada pelo Banco Central, né, sob a liderança do Campos Neto, indicado pelo Jair Bolsonaro. O Zetel, né, o Fabiano Zetel, que era cunhado do Vorcaro, financiou a campanha de Tarcísio de Freitas e de Jair Bolsonaro, com 5 milhões. Então, veja aí, o cunhado do Vorcaro, o Nicolas Ferreira,
usou o avião do Vorcado para fazer campanha para Jair Bolsonaro em 22. O Tarcísio de Freitas privatizou, né, a Sabesp, e essas empresas privatizadas lá em São Paulo se envolveram também em escândalo com o Banco Master. O Ibanez Rocha, governador aqui do Distrito Federal, se enrolou em esquemas do BRB com o Banco Master, inclusive o BRB financiou 6 milhões para o Flávio Bolsonaro comprar a mansão aqui. Ou seja, esses caras estão mais sujos do que, né, do que puleiro de galinheiro. Ou seja, eles querem distorcer os fatos para dizer que nós estamos envolvidos no Banco Master. A verdade é o seguinte: se o ex-presidente, que hoje está preso, tivesse sido reeleito, o Banco Master não estaria sendo investigado. Como eu afirmo outra coisa: se o Lula não tivesse eleito, nós não teríamos desbaratado a quadrilha que roubou o dinheiro dos pensionistas e aposentados do INSS. Porque eles permitiram que tudo acontecesse no governo deles. Só agora a Polícia Federal está investigando, porque o governo dá liberdade à Polícia Federal. A gente não pode, né, esquecer que o ex-presidente disse o seguinte: vou trocar os delegados porque eu não vou deixar incriminar a minha família. Ele trocava as pessoas para não deixar que as investigações chegassem em seus filhos. Agora não. Agora o governo fortalece a instituição da Polícia Federal para investigar. E tem uma outra coisa importante: quando você não investiga, você sabe menos dos casos de corrupção. Quando você coloca o aparelho de Estado, a Polícia Federal, para investigar, os casos vêm à tona. Então, assim, se tem gente envolvida de qualquer partido, inclusive do PT, tem que pagar, não tem para onde correr. Nós precisamos que a corrupção seja enfrentada com decisão, como nós estamos fazendo. Eles patrocinaram a corrupção e não investigaram. Nós estamos investigando. Enfim, eu acho que, se você olhar os números de processos na justiça por crimes, prefeitos presos, políticos presos, o PT tem algumas pessoas que se envolveram em corrupção, infelizmente, e tem que pagar por isso. Agora, o número de políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores e o número de políticos ligados a outros partidos, inclusive ao PL, a partidos de direita e do Centrão, não dá nem para comparar. Se você olhar o número de prefeitos, só em Santa Catarina tem uma boa turma de prefeitos que foram presos por praticar corrupção, e todos eles são do PL. Então, assim, na verdade, eles querem distorcer os fatos e impor narrativas para nos incriminar, mas eles sabem disso, que nós estamos trabalhando para apurar os casos de corrupção no INSS, no Banco Master. Se fosse no governo deles, eu duvido se essas investigações tinham chegado no estágio em que chegaram. E é bom lembrar que, no caso do INSS, o governo Lula já devolveu quase 3 bilhões que foram roubados dos pensionistas e aposentados do INSS. Escala 6x1. O senhor é defensor da escala 6x1, está na luta aí, já foi aprovado no CCJ. Existe uma resistência muito forte por parte também da extrema-direita, principalmente querendo articular, inclusive aí, né, junto com o presidente aí do PL, se mostrando resistente à escala 6x1. A direita, a extrema-direita e alguns empresários que temem causar um impacto negativo na economia do Brasil. Qual é a sua expectativa quando esse projeto chegar à plenária? Olha, a minha expectativa é que vai ser aprovado. Ontem nós tivemos uma pequena amostra na CCJ. E é importante esclarecer, tem duas propostas, né? Nós temos uma PEC, aliás, tem 3 propostas, 2 PECs, né, que dizem praticamente a mesma coisa, da deputada Érica Hilton e do deputado Reginaldo Lopes, e o projeto de lei que foi encaminhado pelo presidente Lula. As PECs mudam a Constituição. O projeto de lei não muda a Constituição, mas reduz a jornada de trabalho no Brasil. As 2 propostas podem ser aprovadas e uma não invalida a outra. Por quê?
porque nós estamos votando agora, votamos ontem na CCJ, e os deputados que, em tese, se inscreveram e, em tese, defenderiam contra, ontem não tiveram coragem de falar. Eu acho, assim, que, como o presidente Lula acertadamente enviou o projeto de lei em regime de urgência, o que vai acontecer no mês de maio? Se nós não tivermos aprovado ainda, aprovamos ontem na CCJ, por unanimidade, inclusive, porque ninguém teve coragem de votar contra. Agora vai para a comissão especial e depois para o plenário. Se até maio a gente não conseguir vencer, né, os 2 turnos dessa PEC no Senado, trava a pauta. Pelo regimento da Casa, após 45 dias em regime de urgência, um projeto do Executivo trava a pauta. E significa que ele tem que ser apreciado primeiro do que qualquer outra proposta. Então, nós teremos até o mês de maio o desfecho da aprovação da escala 6x1, e eu acho, assim, com toda a humildade, mas eu acho que a aproximação do período eleitoral vai fazer com que eles votem a favor ou, no mínimo, né, se isentem de votar, mas poucos terão coragem de votar contra essa proposta. Eu tenho, assim, muita esperança que seja esse o resultado final. A gente consiga aprovar por ampla maioria. E é preciso lembrar 2 episódios que nós tivemos aqui o ano passado que mostram que a pressão popular funciona. A PEC da blindagem, que foi aprovada e nós conseguimos mudar depois, conseguimos rever aquela votação absurda e foi enterrada no Senado, e o projeto de lei que isentou de imposto de renda, que foi unanimidade. Quando a gente imaginava que a gente teria uma votação por unanimidade com vários parlamentares contra, porque vários eram contra, mas não tiveram coragem de votar contra por causa da pressão popular. Eu avalio que, em função das eleições que se aproximam, nós temos grande chance de aprovar agora, em maio, no máximo em junho, o fim da escala 6x1 no Brasil. E, claro, né, na comissão especial, a gente vai discutir o mérito para definir com clareza como que será implementada, né, a escala 5x2 no Brasil. Não é uma coisa automática, nós vamos ter que discutir os critérios, o tempo de acomodação para que isso aconteça, mas é bom lembrar que várias empresas brasileiras já estão aplicando a PEC, a redução da escala 6x1. Aí, eu agora estou em Brasília, mas no nosso Espírito Santo, por exemplo, nós temos uma grande rede de supermercados que está fazendo a experiência da escala 5x2. Reduziu, né, está fazendo a experiência em 4 unidades, em 4 grandes supermercados da região metropolitana da Grande Vitória. Os trabalhadores já estão, né, implementando a escala 5x2. Então, é possível, sim. Nessa história que, se implementarmos a escala 5x2, vai quebrar a economia? Vai nada. Esse mesmo discurso foi feito quando tivemos a CLT em 43, quando tivemos o salário mínimo na década de 30, quando tivemos o 13º na década de 60, quando tivemos a redução de 48 para 44 durante a Constituinte de 1988, mais uma vez, até quando, né, discutiu o fim da escravidão no Brasil, diziam que se acabasse a escravidão, nós teríamos a quebra da economia. O que nós precisamos é mostrar que o fim da escala 6x1 no Brasil e no mundo, ela não é boa só para o trabalhador. É boa para o trabalhador, é boa para as empresas, e as empresas que estão implantando isso estão vendo o quê? Reduzir o número de atestados médicos, mais satisfação dos trabalhadores, menos rotatividade, mais fidelidade do empregado e mais produtividade. Portanto, é bom para todo mundo. E nós vamos aprovar o fim da escala 6x1 no Brasil. É um compromisso do presidente Lula e é um compromisso nosso com os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, que precisam ter mais tempo, além do trabalho, para o lazer, para cuidar da saúde, para ficar com a família, para descansar, né? Porque essa jornada exaustiva cria
né, uma série de problemas para as pessoas e para as famílias brasileiras. Especialmente para as mulheres, viu? Quem mais sofre, porque além de trabalhar fora, chega em casa tem que dar conta da jornada doméstica. Deputado, eu li num artigo do senhor que o senhor publicou recentemente, foi publicado na Gazeta, onde o senhor fala que é necessário ter planejamento para se chegar aonde deseja. O senhor já tem algum plano para o Estado do Espírito Santo, caso o senhor seja eleito? Nós estamos construindo um projeto para o Espírito Santo. Esse projeto, nós iniciamos a construção dele em novembro do ano passado. Criamos uma comissão, primeiramente uma comissão interna no Partido dos Trabalhadores. Agora nós já temos nessa comissão a participação de representantes de outros partidos que estão conosco, da federação e da outra federação que também vai estar conosco. Temos a participação de especialistas, temos a participação de pessoas ligadas a algumas instituições e entidades, a academia, e estamos realizando inúmeras reuniões, a semana passada mesmo nós tivemos 3 reuniões temáticas para discutir assistência social, saúde, meio ambiente, saneamento, infraestrutura, logística. Já realizamos discussão sobre segurança pública, direitos humanos, educação, meio ambiente, agricultura familiar, cultura, turismo, esporte, lazer. Nós estamos fazendo várias reuniões, várias rodas de conversa onde esses temas estão sendo debatidos. Todos os temas relativos a um projeto para o Espírito Santo. Inclusive, agora eu recebi uma proposta, vamos marcar uma conversa com empresários para discutir a economia capixaba no contexto da economia internacional, a vocação capixaba para o comércio exterior. Então, essa reunião deve acontecer agora no mês de maio, né? Está sendo articulado por pessoas que são do meio empresarial e também que estão na academia, que discutem o tema do desenvolvimento econômico capixaba, da necessidade de nós repensarmos os arranjos produtivos do Estado do Espírito Santo no contexto da reforma tributária. Inclusive, eu estou escrevendo um novo artigo agora, 2 artigos que eu estou ainda escrevendo, um sobre o empreendedorismo na gestão pública, limites e possibilidades, e um outro que é sobre a economia capixaba no contexto da reforma tributária. E um terceiro que eu estou também desenvolvendo um estudo aí para discutir o turismo, o papel do turismo neste novo momento da economia capixaba com a implantação da reforma tributária que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional. Então, tem muitos temas, né, que a gente precisa debater amplamente. E eu não acredito num governo que se fecha dentro de 4 paredes. Num governo que fica preso em suas salas, em seus gabinetes. Eu acredito num governo de participação da sociedade, num governo de políticas públicas de inclusão social e num governo que pense, né, o desenvolvimento do ponto de vista da sustentabilidade, ou seja, nós precisamos preservar os nossos ativos naturais, nossas riquezas naturais e, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um momento na humanidade de muitas mudanças com as novas tecnologias. É preciso pensar o Estado, né, com inteligência, a segurança pública com inteligência, mas trabalhar na ideia das cidades inteligentes. Eu quero discutir um projeto para que o Espírito Santo seja o Estado mais inclusivo, mais democrático, mais sustentável e mais inteligente do Brasil. E com isso, a gente só pode fazer com participação da sociedade. Não dá para fazer sozinho. Por isso que eu vou defender a criação, como pré-candidato a governador, eu vou defender a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, nos moldes do Conselhão, que é liderado pelo governo do presidente Lula. Um conselho em que a gente possa, periodicamente, sentar à mesa com as mais variadas representações da sociedade capixaba, do poder público, do setor produtivo, dos trabalhadores, das instituições, para discutir
o presente e o futuro do Espírito Santo. Então, esse projeto está agora em sua fase de elaboração das propostas, que estão sendo colhidas. Inclusive, se alguém quiser contribuir, eu não lembro agora aqui de cabeça o e-mail, mas nós temos um e-mail também que está... a gente pode depois disponibilizar esse e-mail. Sim. É um e-mail em que nós estamos recebendo propostas, acolhendo essas propostas e incluindo. No mês de julho, nós vamos fazer a apresentação desse plano construído a muitas mãos e com a participação de muita gente, tanto do campo como da cidade, tanto do movimento social como da academia, tanto do poder público como do setor produtivo. Na sua visão, qual é o maior problema que o Espírito Santo tem hoje? O que precisa ser resolvido urgente? O Espírito Santo tem vários desafios, né? Tem desafios. O primeiro desafio assim central do Espírito Santo é nós reduzirmos as desigualdades que nós temos no Estado. Temos um Estado rico, com as finanças equilibradas, mas é preciso que a gente avance para combater as desigualdades, garantir mais igualdade de oportunidades em todas as regiões do Estado. Um outro tema que nós precisamos enfrentar de forma decisiva no Espírito Santo é o tema da segurança pública. Temos aí muitos desafios e nós vamos apresentar, estamos discutindo com pessoas que são da área, com especialistas, com a comunidade, né, ideias e sugestões à luz do que está sendo feito pelo mundo e pelo Brasil, né, em relação à segurança pública com cidadania, e a gente sabe que isso passa também por melhorar a atuação do Estado em relação às políticas públicas. Quer dizer, a presença efetiva do Estado nos territórios vulneráveis é fundamental para combater a violência. Um terceiro ponto é a gente regionalizar os serviços de saúde no Espírito Santo. Nós ainda temos muita gente saindo do interior do Estado, entrando numa van, num veículo, numa ambulância para ser atendido nos grandes centros. A gente tem que mudar essa situação. Isso ainda é um drama vivido pelas famílias. Um outro aspecto fundamental é a gente descentralizar, né, o desenvolvimento no Espírito Santo, garantindo o desenvolvimento de cada região de acordo com as suas potencialidades. E eu diria que o turismo capixaba precisa ser olhado com outros olhos. Nós vamos desenvolver um projeto e ideias para que o turismo no Espírito Santo ele não fique apenas onde tem praia, onde tem turismo de aventura. Todas as regiões capixabas têm potencial turístico e nós precisamos desenvolver isso como estratégia para fortalecer o desenvolvimento regional e tornar o Estado menos dependente de uma economia que se desenvolveu ao longo dos últimos anos, que foi muito importante, mas é preciso desenvolver a economia do ponto de vista do território e das regiões do nosso Estado. Além disso, eu colocaria um desafio enorme, que é a gente avançar no Espírito Santo para garantir a universalização do ensino de tempo integral. Eu sou professor, a gente ampliar as oportunidades e investir na valorização dos profissionais da educação, mas, sobretudo, na estrutura para oferecer ensino público de qualidade, conectando a educação estadual com os municípios, mas, sobretudo, com a Universidade Federal do Espírito Santo e com os institutos federais que oferecem ensino profissionalizante, profissional e tecnológico. Então, assim, os desafios são muitos, mas nós queremos compartilhar isso com o povo capixaba e discutir permanentemente o presente e o futuro. Pode ter certeza que a nossa proposta e o nosso governo não será construído em gabinete. Nós vamos fazer isso no cotidiano das pessoas, ouvindo a sociedade e implementando, como fizemos em Cariacica, implementando ações que transformem a vida das pessoas e que melhorem as perspectivas de geração de emprego, renda, oportunidade e dignidade das famílias capixabas. Deputado, a gente já está chegando ao final, mas eu não posso partir para o último questionamento, a última pergunta, sem antes te perguntar o seguinte. O senhor falou de segurança, né?
Mas a gente está vendo o seguinte: a população precisa de segurança. E é preciso que ela se sinta segura com os policiais. Nós tivemos já alguns casos fantásticos mesmo, já, né? Explanou aí uma reportagem onde mostra o envolvimento de policiais civis, militares do Estado envolvidos em corrupção, em tráfico. E em Cariacica, inclusive, um policial executou 2 mulheres à luz do dia, perto de todas as pessoas que estavam no local, inclusive de outros 4 ou 5 policiais que assistiram tudo e não tiveram reação nenhuma, como mostra o vídeo, para tentar impedir pelo menos a execução da segunda que já estava baleada. Que o senhor acha, por que o senhor acha que a polícia do nosso estado, não só do nosso estado, a gente sabe que no outro estado também, mas nós estamos falando do nosso, o que está acontecendo com a polícia? Porque esse homem que executou, parece que ele estava até afastado da rua, nem poderia estar portando arma. Então ele foi o primeiro a chegar no local que elas haviam pedido socorro à polícia, não sei qual foi o motivo. A polícia chegou, mas ele chegou primeiro, acompanhado de outros 4, outra viatura chegou, e ele chegou armado e disparando, como mostra o vídeo. Por que essa violência, esses acontecimentos assim, na polícia que deveria estar dando segurança à população? Olha, a letalidade policial no Brasil é muito alta e nós precisamos acabar com isso. Na pior das hipóteses, nós precisamos reduzir muito o que acontece em relação à letalidade policial. Os agentes de segurança, né, que deveriam garantir a segurança, muitas vezes são os que praticam a violência. É o exemplo que você deu agora no Espírito Santo, mas essa semana mesmo, né, uma pessoa que foi também alvejada pela polícia, pela forma como foi feita a abordagem. Bom, primeiro, que eu avalio que tem a ver com a formação dos policiais. Nós precisamos combater o crime com rigor, né, com força, com equipamentos potentes, mas nós precisamos salvaguardar a vida das pessoas. Não podemos colocar em risco a vida de inocentes, como nós temos visto. Não dá para a polícia ter uma abordagem de um jeito num território vulnerável e ter uma abordagem totalmente diferente em outro território. A primeira coisa que eu defendo é que a gente tenha no Espírito Santo as câmeras corporais para toda a polícia. Não pode ser para um grupo pequeno de policiais, porque nós precisamos valorizar os bons policiais. Os bons policiais, os bons agentes de segurança, não pode ser confundido com gente que está na polícia cometendo crime. Exatamente. Porque não é só na polícia que se comete crime. Sim. Tem gente na educação cometendo crime. Tem gente na saúde cometendo crime. E tem gente na segurança pública cometendo crime. Esses precisam ser banidos da segurança pública. E quando a gente coloca a ação da polícia mais transparente, favorece os bons policiais. Favorece aqueles que estão efetivamente colaborando para garantir a segurança das famílias. Então, eu acho que é fundamental que a gente garanta as câmeras corporais para toda a corporação, para toda a polícia. Nós precisamos de ter a ação da polícia mais transparente. Agora, precisamos valorizar a polícia tem que ter equipamento, quem tem que ter armas não é a população em geral, quem tem que ter armas é a polícia, são os agentes de segurança, porque é uma ilusão achar que ter uma arma, como foi tanto difundido no governo anterior, vai salvar a vida de uma pessoa. Pelo contrário, às vezes a pessoa, de forma desavisada, deixa uma arma em casa e alguém vai lá e a gente já vê isso. De vez em quando a gente vê um filho, um sobrinho, uma pessoa que não sabe manusear a arma em casa e que acaba cometendo um crime involuntário, acaba manuseando a arma de maneira errada. Então a gente precisa ter a polícia presente, forte, bem equipada, valorizada, mas com transparência. Por isso que a colocação de câmeras nos policiais é fundamental para dar transparência à ação policial. Mas, olha, quero dizer, o nosso programa de segurança, que ainda está sendo elaborado, nós vamos conversar sobre isso, sobre quais medidas e propostas nós vamos defender, mas é um engano achar que a repressão resolve tudo. Não resolve. Nós precisamos ter o combate duro ao crime organizado, o combate firme,
mas nós precisamos de políticas públicas. Nós precisamos da presença do Estado nesses territórios. Não adianta querer, né, só achar que a repressão policial vai dar conta de reduzir a violência. Não vai, porque quando se tem uma ação de repressão e não se tem a presença, a ocupação do Estado daquele território, os que foram assassinados são imediatamente substituídos por outras pessoas, como se fossem peças numa máquina. Porque nesse meio do crime organizado, do mundo das drogas, do tráfico, as pessoas não valem nada, são meras peças que são substituídas a cada momento. É como se, né, um carro ficasse velho e aí as peças precisam ser substituídas. É assim que acontece no mundo do crime, né, nas periferias do nosso país. E nós não podemos permitir que jovens continuem sendo capturados pelo tráfico. E para isso só tem um jeito: é garantir oportunidade. É com política pública de educação, de saúde, de esporte, cultura, lazer. É a presença do Estado nesses territórios. E não adianta dizer que é diferente, porque a violência só reduziu e as pessoas só vivem e viveram mais seguras em ambientes onde tem a repressão, a presença da polícia, mas tem a política pública, tem o Estado presente, tem as pessoas percebendo que não estão sozinhas, que não são reféns daqueles que praticam o crime cotidianamente. É um desafio, que se alguém falar que é fácil, está mentindo, porque se fosse fácil, a gente já teria resolvido o problema da segurança pública, que não é ação apenas do Estado. Tem que ter a parceria com os municípios, com a sociedade, com as instituições, e tem que ter a coragem de ampliar a participação do Estado nesses territórios com mais políticas que deem efetivamente oportunidade às pessoas. Porque não adianta a gente defender a repressão se ela não vem acompanhada de atos efetivos para que essas pessoas, para que essas crianças, para que esses jovens de hoje sejam cidadãos capixabas e brasileiros que nos deem orgulho no futuro. Eu espero que a gente consiga, como outros países já conseguiram, como outros estados, como algumas cidades no Brasil e no mundo já deram passos decisivos para provar que segurança pública efetiva é só com cidadania, não é só com repressão. É com repressão, mas é com cidadania, sobretudo. E com transparência, porque nós precisamos acabar com os maus profissionais em todas as áreas. Precisamos punir os maus profissionais em todas as áreas, especialmente na segurança pública, que é quem deveria garantir a segurança da população. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, qual a mensagem que o pré-candidato a governador do estado do Espírito Santo deixa para os capixabas? Eu quero, assim, com muita humildade, com muita confiança, muita esperança, muita fé, muita coragem, colocar o meu nome à apreciação do povo capixaba, como pré-candidato a governador, que serei apoiado pelo Lula, pelo presidente da República. Não sou pré-candidato por um projeto pessoal de poder. Se fosse para eu escolher individualmente, eu seria candidato à reeleição, mas coloquei o meu nome porque eu avalio que é fundamental que o Espírito Santo tenha uma liderança honesta, competente, com capacidade de planejar o presente e o futuro do Espírito Santo e que tenha a capacidade de dialogar com todas as forças políticas. Eu me coloco nesse contexto como um candidato, como um pré-candidato, que está discutindo um projeto para o Espírito Santo, com as mais variadas forças políticas e sociais do Estado, e que está se preparando há muito tempo com os mandatos que exerci, mas que quer conduzir o Espírito Santo com diálogo, com participação, com inclusão social, com efetiva construção de uma administração estadual que ouça as pessoas, que esteja aberta para dialogar com todos os cidadãos capixabas em todas as áreas. Eu acredito que a nossa pré-candidatura, ela é uma pré-candidatura que vai surpreender no processo eleitoral. Nós vamos crescer, né? Assim que a população identificar que o presidente Lula tem
um pré-candidato a governador no Espírito Santo, junto com o pré-candidato à reeleição, senador Contarato, né? Com as nossas chapas proporcionais, que têm apoio de partidos, que têm apoio de movimentos sociais, que têm apoio de instituições, que têm uma vida marcada pela coerência, pela honestidade, pela capacidade de dialogar, de formar boas equipes, como eu fiz em Cariacica. Eu tenho certeza que nós vamos chegar às mentes e aos corações do povo capixaba. O que eu peço é uma oportunidade para me apresentar, né, para falar dos nossos projetos, que são projetos coletivos, e também para apresentar o que nós entendemos que é fundamental para esse novo ciclo que vai se iniciar em 2027. Nós tivemos 2 governadores em 24 anos, e agora, com o fim desse ciclo, nós vamos, em 27, ter um novo governador, e eu quero, né, colocar o meu nome à disposição. Estou confiante na possibilidade de nós irmos para o segundo turno. Estamos dialogando com o eleitorado que não quer mais do mesmo e não quer retrocesso. O eleitorado capixaba não quer nem mais do mesmo e nem retrocesso. E nós temos a possibilidade e a capacidade de não ser um governo para fazer mais do mesmo e para não retroagir. É avançar com políticas mais ousadas do ponto de vista da sustentabilidade, da inclusão, da democracia e da promoção da dignidade das pessoas, além da oportunidade para todas as regiões do nosso estado. Nesse sentido, eu gostaria muito que o povo capixaba pudesse dialogar conosco, nos ouvisse e nos apresentassem as suas sugestões que nós queremos incorporar no nosso programa, que será apresentado a partir de agosto, quando nós iniciaremos a campanha para o governo do estado. E no mais, assim, dizer para o povo capixaba que eu entendo a política como serviço. Eu não quero ser governador do Espírito Santo para sentar na cadeira de governador no Palácio Anchieta. Eu quero ser candidato a governador do Espírito Santo para servir o povo capixaba, para fazer o Espírito Santo ir mais longe. E o Espírito Santo pode ir mais longe do que foi até hoje. É um estado com possibilidade de ser ainda mais reconhecido nacionalmente, mas, sobretudo, é um estado que pode fazer mais pelos capixabas, e é isso que eu quero fazer como pré-candidato, depois como candidato, e, se Deus quiser, como governador do estado a partir de janeiro do ano que vem. Isso aí, deputado. Mais uma vez agradeço por ter conversado com a gente. Desejo aí sucesso nas votações aí dos projetos e sorte e sucesso também na carreira, nessa sua nova jornada de pré-campanha, de campanha. Muito obrigado, foi um prazer conversar contigo, né? Prazer é nosso. E eu gosto de café e gosto de política. Então, café com combinação política, perfeita. Combinação perfeita. E como sou professor de filosofia, então, café com política, com filosofia, é muito bom. Só faltou filosofia e poesia, mas como filosofia e política tem a ver, filosofia e poesia tem a ver com café e com política, então tá tudo junto. Deu certo, fechou. Um abraço.